Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje é o vídeo da série Vida Cristã na Prática e eu quero compartilhar com vocês algumas dicas para a leitura bíblica. E primeiro eu gostaria de te fazer uma pergunta e eu queria que você pensasse sobre isso. Já teve alguma vez que você leu a Bíblia e que você não entendeu absolutamente nada? Se sim, seja bem-vindo ao clube, porque eu já passei por isso várias vezes e é por isso que eu decidi compartilhar esse vídeo com vocês hoje para te ajudar aí a entender um pouco mais do que o Senhor quer falar através da sua própria palavra, que às vezes pode parecer muito difícil, mas fique tranquilo, você vai conseguir entender. Desde pequena, eu vou à igreja. Minha avó me levava quando pequenininha, eu ia pra EBD. Depois na fase da adolescência também. Eu cheguei a um período a me desviar, depois eu voltei. Mas mesmo assim, eu nunca fui muito disciplinada com a leitura bíblica. Essa é a verdadeira palavra que eu poderia dizer. Eu nunca tive disciplina para pegar a Bíblia, ler e me esforçar para entender a Bíblia, aquilo que ela queria dizer. Eu entendi alguns versículos isolados, alguma coisa que eu ouvi através de um pregador, mas nunca, assim, fui dedicada mesmo a aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Aí, gente, eu casei, tive filhos e o meu tempo diminuiu assim drasticamente para conseguir me dedicar à leitura bíblica. Só que a necessidade de entender mais a palavra de Deus para conseguir enfrentar os desafios diários bateu na minha porta. E eu tinha o costume de fazer aquelas leituras bíblicas anuais. E eu não tenho nada contra a leitura bíblica anual, tá, gente? Deixando claro. Eu acho que aquela leitura é ótima. Eu acho que ela te dá um panorama de tudo que a Bíblia tem pra te mostrar toda a história bíblica. Mas se você tem o desejo de se aprofundar mais na palavra de Deus e entender o que a palavra de Deus quer dizer e aplicar aquilo na sua vida, é muito importante que você não faça apenas a leitura anual, mas você dedique um tempo do seu dia para ler a Bíblia. Hoje eu tenho um período de devocional mais longo, porque já faz um tempo que eu tenho me dedicado mesmo a ter esse tempo e a estudar mesmo a Bíblia de forma mais prática, né, aplicada para o meu dia. Mas mesmo que você tenha 10 minutos do seu dia, hoje eu vou te dar uma dica assim de ouro que vai te facilitar para entender a palavra de Deus, que me ajudou muito e eu espero que ajude você também. Mas antes de tudo, eu quero compartilhar com vocês algo muito importante quando vocês vão ler a Bíblia. Orar. Orar é primordial para que você possa entender a palavra de Deus. O Espírito Santo nos dá o entendimento sobre aquilo que Ele quer nos ensinar através da sua palavra, se a gente pedir isso a Ele. Então, você pode começar, antes de fazer a sua leitura diária, a sua leitura bíblica, fazendo uma oração, pedindo ao Senhor: Deus, eu quero ler a sua palavra agora. Me ajude a entender aquilo que a sua palavra tem para me dizer. Apenas isso. E eu tenho certeza que você vai começar a entender aquilo que Deus quer falar com você através da sua palavra. Existem hoje vários modelos de Bíblia e de traduções bíblicas. A Bíblia, ela é um livro inspirado por Deus. Hoje existem vários modelos de Bíblias e com várias traduções também, que podem te ajudar a entender também um pouco mais dessa linguagem. A Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus viva. Ela é o nosso manual para que a gente possa caminhar dia após dia e lidar com as circunstâncias da nossa vida mesmo. E aqui você consegue encontrar muitas respostas para várias perguntas que a gente aí vive, né, no nosso dia a dia. Você aprende sobre política, você aprende sobre amar, você aprende sobre perdão, você aprende sobre a dor, você aprende sobre o sofrimento, tudo aqui, ó, na palavra de Deus. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês como que eu tenho feito essa leitura diariamente e eu tenho conseguido meditar na palavra e me aprofundar um pouco mais nela. Essa tradução aqui, ó,
é a tradução Almeida, Revista e Atualizada, como vocês podem ver. E essa Bíblia vocês podem encontrar na internet, vocês podem pesquisar aí. Eu acho que das muitas traduções e modelos que a gente tem hoje, esse modelo em especial, ele é bem fiel à palavra de Deus, né? A tradução original. Então, é interessante você pesquisar um pouco mais. Você pode ler a Bíblia numa outra linguagem, numa linguagem mais atual? Sim, porque a palavra de Deus, ela não vai deixar de ser a palavra de Deus, apesar das traduções que às vezes não são muito boas, assim, né? A palavra de Deus sempre vai ser viva. Mas é importante vocês pesquisarem um pouco sobre a tradução bíblica antes de comprar uma Bíblia. Até para que vocês possam entender melhor o contexto, aquilo que está sendo aplicado e ler de forma mais tranquila também, né? Eu vou agora virar a câmera com vocês e mostrar passo a passo de como eu costumo fazer essa leitura bíblica. Então, vamos lá. Assim, pessoal, eu vou abrir a Bíblia aqui com vocês para que vocês possam entender. Isso aqui é para quem está começando aí do início, mas para quem já tem um pouco de conhecimento sobre a leitura bíblica, também pode ser útil. Aqui, a Bíblia é dividida em Antigo Testamento e o Novo Testamento. Todos os livros do Antigo Testamento falam de uma história até a chegada de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E o Novo Testamento, a história a partir da chegada de Jesus Cristo. O que eu aconselho para você que está começando a sua leitura bíblica? Ler livros como Salmos, Provérbios, nesse início, ou os evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas, João. Esses livros aqui vão dar um norte para vocês que estão iniciando dessa leitura, né? Para conseguir entender um pouco mais o que a palavra de Deus está tentando dizer. Mas eu vou abrir agora com vocês um livro Vou ler Provérbios, que foi hoje que eu li com meu filho, na devocional. Não foi nessa Bíblia, tá, gente? Eu li uma outra Bíblia que a gente tem aqui em casa. Mas eu vou abrir para vocês aqui. Então, vamos lá. Crônicas, Neemias. Aqui algumas Bíblias que vocês vão encontrar referência. Ó, aqui do lado. O que vocês vão achar. Então, agora eu estou em Salmos e o próximo vai ser Provérbios. Que é esse PV aqui, ó. Então, eu pego um livro que eu queira ler ali de Provérbios. Ui. Aqui em casa a gente está lendo esse livro de devocional com o nosso filho. Então, eu vou começar lendo aqui com vocês Provérbios 4, que é o que eu tô lendo aqui em casa. E eu vou ler um trecho desse texto, né, de Provérbios. Eu não preciso ler o capítulo inteiro. Eu vou ler um trecho para que vocês consigam entender como que eu faço essa leitura. Então, vamos lá. Eu vou começar lendo assim, ó. Ouve, filhos, a instrução do Pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Então, ó, tem esses títulos aqui no início, são títulos só para que a gente consiga ter uma referência daquilo que está falando, mas aqui é uma exortação paternal, um conselho de um pai para um filho. Nitidamente a gente consegue ver que é um pai instruindo o seu filho para que ele seja o quê? Sábio. Então, eu fiz toda essa leitura, né, do 1 ao 6. Fazendo essa leitura, eu vou grifar aquilo que me chamou a atenção.
Então, eu vou lá, ouvi, filhos, a instrução do seu pai. Eu li uma vez. Na segunda vez que eu vou ler, o que eu vou fazer, gente? Eu vou grifar aquilo que mais me chamou a atenção. O que me chamou a atenção. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Então vamos supor que eu grifei esse versículo 4 aqui. Eu li uma vez, eu vou grifar da segunda vez que eu ler, e a terceira vez que eu ler, eu vou meditar naquilo que eu li. Então eu vou pensar, bom, como que eu posso aplicar isso na minha vida no dia de hoje? Esse pai, eu posso usar como referência Deus? Será que reter no meu coração as minhas palavras e guardar os meus mandamentos para viver? Eu devo reter, guardar no meu coração a palavra de Deus e guardar os mandamentos dele para que eu possa viver. E eu vou me esforçar em adquirir sabedoria e o entendimento. E não me esquecer das palavras do meu Pai. Não me esquecer da própria palavra de Deus. Então, eu vou meditar ao longo do dia nessa palavra. Eu não preciso ler 4, 5 capítulos. Eu vou me concentrar naquilo que mais me chamou a atenção e depois eu vou meditar naquilo que eu li e grifei na Bíblia. Essa daqui é uma outra versão de Bíblia que eu tenho. Com meu filho, eu estou lendo Provérbios, mas a minha leitura atual está sendo essa aqui, pessoal. Coríntios. Isso aqui foi o que eu li hoje de manhã na minha devocional, que foi Coríntios 5. E eu grifei aqui, tá vendo que eu marquei aquilo que me chamou a atenção, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E depois, eu grifei essa parte aqui, onde fala para não se associar com aquela pessoa que se diz um irmão em Cristo, mas tem um comportamento devasso, avarento, idólatra e maldizente. Então, eu grifei isso e fiquei durante alguns minutos meditando nisso que eu grifei, pensando: será que eu estou me associando a uma pessoa assim? Ou será que eu sou essa pessoa que tem esse tipo de comportamento aqui? Então, essa é uma maneira muito prática, objetiva e eficaz de ler a Bíblia e entender e aplicar ela no meu dia a dia, sem que eu precise tomar muito tempo para fazer isso. Acredito que eu fui clara na explicação, mas se eu não fui, fique tranquilo. Eu vou resumir para você aquilo que eu mostrei ali na leitura bíblica. Eu vou fazer uma oração agradecendo e pedindo a Deus que me ajude a entender a palavra dele. Depois, eu vou abrir a Bíblia em algum livro, Pode ser o Evangelho, Salmos, Provérbios, ou até mesmo qualquer outro livro que me chame a atenção, que eu tenha curiosidade de entender, e eu vou ler um trecho de algum capítulo. Eu não preciso necessariamente ler um capítulo inteiro e meditar nele, mas eu vou ler uma vez. Por exemplo, vou citar para vocês o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e eu vou ler sobre aquilo. Eu leio uma vez. A segunda vez que eu ler aquele trecho, eu vou grifar tudo aquilo que me chamou a atenção. E pela terceira vez que eu ler, eu vou meditar naquilo que me chamou a atenção. Essa é uma maneira de você não apenas fazer uma leitura corrida ali das escrituras, mas para você memorizar e meditar naquilo que Deus está querendo falar com você. Várias vezes eu já consegui aplicar aquilo, que eu li como meu devocional pela manhã ao longo do meu dia. E não é uma regra, tá, gente? Vocês não precisam fazer devocional de manhã. Aqui eu faço de manhã, mas pode ser no melhor horário para você. Mas eu consegui aplicar ao longo do meu dia. Eu consegui olhar aquele texto e pensar: nossa, caramba, eu acho que isso tem a ver com aquilo que eu li. E sempre pensar naquilo
que você está fazendo. Aplicar aquele texto que você leu à sua vida e à sua circunstância. Eu usei o exemplo, por exemplo, do texto de Coríntios, onde fala que a gente não deve se associar a determinadas pessoas que se dizem servos de Deus, mas estão fazendo um monte de coisas erradas. Mas, ao mesmo tempo que eu pensei, será que eu estou me associando a essa pessoa? Eu também fiquei meditando. Será que eu não estou sendo essa pessoa dentro da igreja? Então, é muito importante a gente usar a palavra de Deus para aplicação pessoal, colocar ela como parte do nosso dia a dia, aplicada à nossa vida, entendendo que nós somos pecadores, que nós falhamos diariamente. E eu espero que essa dica tenha te ajudado a entender um pouco mais do que a palavra de Deus quer dizer para você. Lembre sempre, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela pode transformar a sua vida como você jamais imaginou. Não precisa usar mais desculpas que hoje você não tem tempo para ler a palavra de Deus. Você hoje pode se dedicar, mesmo que seja 3 minutos do seu dia, 10 minutos se você tiver um pouquinho mais, a ler uma vez, ler pela segunda vez e depois você vai meditar naquilo que você leu. Aplique isso no seu dia a dia. Faça da palavra de Deus parte da sua vida. Quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente se aproxima àquele que está falando conosco, que é o próprio Deus, que deixou a sua palavra para nos ensinar, nos exortar e nos orientar. Então eu espero que você faça bom uso dessa palavra que Deus deixou para nós. E até a próxima semana com mais um vídeo na série Vida Cristã na Prática. Tchau, tchau, pessoal!